Fala pessoal, fiquei entretido aqui conversando ouvindo o Marcelo falar e perdi o tempo da live. Caiu, mas estamos de volta já aqui, ó. Vamos com tudo. Beleza. Coloquei o Marcelo aqui porque tá com esse papo, cara. Quiser falar com ele. Maravilha, agora vai. Não controlei o tempo, cara. Perdi o da É coisa normal aqui. também, putz, fica na conversa, né? Maravilha. Cara, Cara, mas assim, você tava numa linha de raciocínio bem interessante, né? De trazer também um pouco à tona os valores do tênis, né? E não necessariamente só falando do alto rendimento, mas para qualquer tipo de jogador. Acho que isso é na bem mútuo, verdade, na verdade é o principal trabalho, né? O ao trabalho, trabalho. o trabalho, o trabalho mais importante que eu vejo, às vezes como treinador do professor de tênis, às vezes é o cara que consegue trabalhar com a criançada mesmo, com os adolescentes, né? Até com os Uhum. adultos também, a parte social, né? Porque ajuda, mas os adolescentes estão em formação ainda, né? Ou as crianças. Então, na verdade, esse trabalho de formação, né, ou eu coloco assim como trabalho de nível de importância, cara, primeiro, projeto social é o mais importante Uhum. de valorização que na minha cabeça deveria ter, né? Depois é o cara que tá lá há 20, 30 anos, já teve não sei quantos alunos, trabalhou com tantas gerações de gente ali, tanta gente que formou, né, que o cara deu a contribuição dele para que se tornassem boas pessoas. Então depois a gente começa a pensar em alguma coisa competitiva. O competitivo é um pouco super valorizado, né? E a qualidade desse competitivo vai ser fruto de uma massificação, né, cara? Fruto de realmente de uma cultura de tênis, né? Seria, Então, seria o correto, né? Seria o seria o correto. correto. Mas, Queria trazer à tona uma coisa que você falou, Marcelão, a respeito dessa visualização, né, que você fez, que não necessariamente o treino que saiu tudo perfeito foi um treino bom, né? Tava uhum. conversando, live é fogo, né? Muita live de pedagogia de esporte também, tudo, e conversando com uma pessoa muito boa na área, vê a seguinte questão, né? Toda essa coisa de uma ideia equivocada de que o professor é o facilitador, é o mediador, né? É mastigar tudo bonitinho, para o aluno vai lá e só consome, né? O É, seu produto, é o seja aula de problema. tênis, seja, né? Surgiu de uma abordagem pedagógica da escola nova, né? Do John Dewey, enfim, né? E aí isso, aí depois você pode falar de abordagem desenvolvimentista, um monte de coisa. Mas é Aham. interessante quando você vai para uma, você comentou do João Porta no começo, ele utiliza esse termo, que enfim, é um conceito da pedagogia do treinamento esportivo, mas ele encara, ele traz isso à tona também, ele chama de variabilidade, no qual ele Aham. busca todo desequilibrar o jogador, né? Sim. De maneira, seja com cargas psicológicas, cargas psicomotoras, né? Desequilibrar, é desequilibrar de maneira controlada. De maneira controlada, né? Criando Ele, no constrangimentos na fundo, estrutura do no fundo jogo. ele sabe o que ele está fazendo. Ele Aham, tira muitas vezes o jogador dos eixos dele com vários meios, mas no fundo sabendo o que ele está fazendo, no fundo controlando, jogando com isso, né? Para ele legal. conseguir alguma adaptação que ele queira. Você pode Ou, comentar mais a respeito disso? sim. Porque, por exemplo, muitas vezes, assim, quando, vamos supor, o pai tem uma criança, certo? Ele vai colocar na aula na escolinha de tênis do clube, ou vai colocar o garoto com o professor ali que vai começar a jogar os torneios, vai começar a rodar essa parte competitiva. Toda vez que um pai, desde que os filhos nascem, toda vez que um pai resolve para o filho um problema que o filho poderia encontrar a solução sozinho, tá? Ele está, na verdade, idiotizando a criança, né? Ele tá fazendo a criança que não vai ter poder, não vai conseguir tomar decisão, não vai ter tanta facilidade para resolver problema, né? Então a gente muitos casos no tênis também, às vezes de gente que não tem tanta condição financeira boa, mas que o cara consegue
se superar ali, sobressair, porque o cara teve que resolver problemas, às vezes, muito maiores. Às vezes um problema de evoluir o nível técnico dele não é um problema grande comparado ao problema que ele já viveu na casa dele desde que ele nasceu. Então, então começa a ficar fácil, mas o que eu vejo assim, a gente sempre tem que propor situações que os jogadores encontrem a resposta sozinhos, né? Que ele consiga, a gente conseguir plantear objetivos, né? Que eles consigam encontrar a resposta sozinhos. Só se às vezes ele está tendo muita dificuldade, às vezes não é se a gente não está conseguindo o que a gente quer, às vezes o problema não é o jogador, às vezes o problema é o exercício, é a maneira o objetivo que você colocou, que naquele momento não saiu, mas tudo bem, não passa nada. Às vezes eu quero desenvolver com o meu jogador alguma coisa específica, por exemplo, pensando no tênis competitivo, uma direita na corrida, por exemplo, certo? Que ele consiga contra-atacar com essa bola de direita na corrida. Às vezes eu vou fazer isso e não vai sair bem, tá? Mas não passa nada, não é um problema. Se ele não passa bem, é mais um ponto de referência que eu tenho, que ali é um ponto de trabalho que dá para melhorar. E Uhum. se eu achar que eu não devo ficar insistindo muito ali, porque ninguém vai ficar batendo direito o tempo inteiro na corrida, às vezes eu já sei disso e eu tento trabalhar com outra coisa, entendeu? Eu tento levar outros aspectos. Tem muitos aspectos que tem que trabalhar. Tanto de parte técnica, é infinito, é contínuo, né? É um processo contínuo. O jogador não para de treinar até o final da carreira dele. Então, Uhum. então é um processo contínuo. Então, o grande desafio mesmo é que eu vejo assim no tênis competitivo hoje, ainda mais no Brasil, o grande desafio que eu vejo é a continuidade da relação entre treinador e jogador. Que hoje em dia o jogador entra para treinar no lugar, ele treina lá, dá 3, 4 meses, ele já não tá contente, ele vai e já muda para outro treinador. Aí daqui a pouco já o outro treinador já não deu certo, ele já tá. Cara, em um ano ele passou por 3, 4 lugares diferentes. Isso é impossível. Igual os técnicos do futebol aí que são mandados embora toda hora. Pô, eu sou São Paulino. Sofro com São Paulo desde puta, faz tempo. E, cara, os caras continuam 3, 4 vezes por ano mandando o técnico embora, tá ligado? Continua. Então, pô, desde a época que o Ney Franco ganhou o título lá, eu já queria que ficasse o Ney Franco, mandaram embora. Aí veio não sei o quê. Veio o Rogério, queria que ficasse, mandou embora. Não importa o resultado no começo, cara. O trabalho ele só vai ter. Você pode ter, às vezes, algum resultado assim, numa troca, mas, cara, isso é uma motivação extrínseca, né? Não é de dentro do cara. Então pode ser, às vezes o cara começa com um novo treinador, não sei o que, o cara vai motivado, às vezes tem até melhores resultados, eu concordo. Mas isso não se sustenta se o trabalho não for bem feito, entendeu? Uhum. Então, na verdade, é muito mais importante essa relação. O Javier Capitani falava muito isso, né? Encontrava ele muito nos torneios, nos Futures, na verdade, ele viajava com a menina Dayana Negreanu, né? Que jogava, então, esses torneios, nesses resorts aí, em muitos lugares tem masculino e feminino, né? Eu cruzava muito com ele. E ficava com ele até altas horas da madrugada, assim. Às vezes eu ia dar treino, marcava treino cedo com a molecada, cara, eu ficava, passava da hora, quando era 3 horas, 3 e pouco da manhã, a gente conversando no hotel lá. E, e ele falava, cara, o grande desafio mesmo é você conseguir manter isso aí, acumular horas de trabalho nessa mesma filosofia, né? Nessa mesma linha de trabalho. Então, Perfeito. o quanto antes você começar isso, melhor. O quanto se você tiver uma relação, quanto mais tempo de relação você tem, e mais cedo você começou essa relação com o seu atleta, melhor, né? Então, mas eu vejo muito por aí, cara. Então a gente é meio que um facilitador, né, do processo. Não sei qual que seria, mas a gente é um planteador de problemas ali, né, na verdade. Perfeito. São problemas Perfeito. que com um certo desafio que o atleta consiga superar, né? Então, é igual numa academia de musculação, por exemplo. Você começa ali, eu consigo levantar 10 quilos no supino. Daqui a pouco 15 é um desafio. Então, pô, você já começa a trabalhar ali começa a buscar ali trabalhar com 12, 13, 14, para ir chegando, para ir conseguindo subindo esse bastão cada vez mais alto, né?
conseguindo subir Ótimo. esse nível cada vez mais alto. Isso aí em vários aspectos, né? Então, eu vejo muito por aí, assim. Então, eu não tenho nenhuma, assim, filosofia grande, assim. Isso eu faço por mim, né? Isso não trabalho de forma independente, né? Nunca... Eu sou treinador de tênis há quase 20 anos, nunca tive carteira registrada, né? É uma realidade isso aí do nosso trabalho. Agora a situação vai ficar ainda mais difícil, eu acredito, ainda para ter carteira registrada mais para frente. Então, isso nesse sentido assim não é muito justo, né? Mas conseguir, eu vejo assim como conseguir desenvolver, mas desenvolver pessoas, né? O desenvolvimento de pessoas através do tênis. Então, é isso que eu tento tentar melhorar todos os dias, cara. Como treinador, cada dia eu tentar dar um treino que funcione melhor para o meu atleta do que funcionou o treino anterior. Uhum. Tentar melhorar ele a cada momento. Desde o momento que trabalha o tempo inteiro. Eu penso, puta, eu treino jogador, eu penso no moleque o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Estou com ele, às vezes, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Entre quadra e preparação física, mas, cara, fora dali já estou planejando na minha cabeça outro treino, estou refletindo sobre o que deu certo, o que não deu. É o tempo inteiro pensando, venho buscar informações, às vezes, para determinada coisa que eu preciso trabalhar com ele, vou assistir as lives, vou fazer as coisas, mas buscando, você pensa é uma relação de cumplicidade muito grande, né? Essa ou pelo menos deveria ser, né? Essa de treinador e jogador, porque você compartilha muitos momentos do ano, né? Você passa. Pô, com o moleque eu viajo 25, 28 semanas no ano. Então, só a partir Uhum. daí eu já passo metade do ano já com ele. Sim, sim. Metade do meu tempo já está com ele, fora o tempo que eu tenho de trabalho. Ou seja, mais da metade do tempo da minha vida, inclusive as horas que eu estou dormindo, eu passo do lado dele. Porque eu estou dividindo o quarto de hotel com ele. Entendeu? Então a relação, na verdade, ela é muito grande. E hoje eu vejo que muitas vezes acontece isso. O cara treina, moleque treina 3, 4 meses num lugar, puta, aí não sentiu bem, porque eu não gosto, porque não me colocam para treinar com. Não gosto de treinar com tal jogador, eu estou nessa quadra aqui que é mais fraco, e daí ou ele, ou os pais já querem, começam a tentar interferir para ele para ele não treinar com tal jogador, ele quer treinar, isso aí o treinador não dá muita importância, ele acaba trocando de treinador e é um problema, entendeu? Perfeito. Na verdade, eu sempre tive muito relação assim, eu sempre liguei zero, na verdade, para a influência dos pais, assim, nesse sentido de quadra, né? De quadra. A Uhum. partir do momento que eu estou na quadra ali, eu sou treinador, então vou fazer o melhor para melhorar o moleque todo o tempo. Sim. Então, na verdade, para mim nunca me importou, na verdade, se o pai estava presente, se o pai não estava presente, Uhum. porque também ele vai competir, às vezes o pai vai estar presente, o pai não vai estar presente, também vai ter gente assistindo, então, isso aí, mas acho que com o trabalho, com o dia a dia e com conversa também, né, explicar algumas vezes essa linha de raciocínio para os pais, você deixa os pais mais tranquilos também, e você vai ganhando a confiança deles e dos jogadores, né. Mas o Sim, que eu sim. vejo, assim, é que teria que manter muito mais as relações de trabalho, cara. No Sem dúvida. Brasil, a gente, cara, você pegar aí moleque que treina 2 anos no mesmo lugar, hoje em dia é muito difícil, cara. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Porque hoje também, antigamente, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba tinha uma equipe de tênis, né? Então todo mundo do Vale inteiro, desde o litoral, Caraguá, Ubatuba, Campos do Jordão, cara, vinha todo mundo treinava aqui. E só tinha essa Mesmo. equipe. Cara, hoje você tem, Uhum. hoje você tem uma equipe a cada, a cada esquina praticamente, né? Hoje Uhum. tem muita gente montando a informação possibilitou isso também, né? De muita gente Exatamente. seguir seus instintos aí e tentar desenvolver. Mas o que eu vejo é que falta muita continuidade de trabalho. Cara, não pode, um trabalho não pode demorar 3, 4 meses, um trabalho sério, cara. Porque 3, 4 meses você vai ter resultado, mas acredito que seja mais dependente da sorte do que do trabalho em si. E do processo. Porque, beleza, o cara pode dar sorte desenvolver e estar motivado. Você tem uma influência, lógico que tem. Mas,
Mas o processo de treino, você vai ver o resultado de um trabalho, cara, você vai ver o resultado de um trabalho ali com 4, 5, 6, 8 mil horas de trabalho, né? De consciência, de extrema concentração ali. Aí você faz isso. Uhum. Agora você fazer. Às vezes o cara treina 4, 6 horas por semana, aí o cara treina 4, 6 horas, treina 25 horas por mês. Ele treina 4 meses, dá 100 horas, o cara, puta, não gostei. Com 100 horas, vai fazer o quê? Uhum. Um cara que precisa aí pelo menos 6 mil, 8 mil horas, né? Então é o maior desafio, isso aí eu concordo mesmo. Acho que é o maior desafio é a gente conseguir manter esse trabalho aí a médio e longo prazo, porque as relações pessoais são difíceis, o circuito é muito duro, né? Então, tipo, Perfeito. você viaja o circuito com a molecada, é duro também. Você vai lá para casa do capeta lá, puta, e toma a primeira ronda. Aí beleza, você tem a semana inteira, já tá gastando uma bala para ir para lá, você tem a semana inteira para treinar e não sei o que, aí você pega, puta, aí sai o sorteio da chave, por exemplo, você é uma boa chave para você, por exemplo. Você vai pegar um jogo duro nas quartas. Às vezes você ganha a primeira rodada, aí o cabeça um que você ia pegar nas quartas perdeu. Cara, se o cara não, às vezes, muitas vezes até naturalmente a expectativa do próprio jogador, ela fala, pô, se eu ganhar esse jogo aqui, eu não vou pegar o cabeça um, eu vou pegar esse cara aqui que ganhou do cabeça um, mas esse cara aqui eu já ganhei. Então o cara começa a vislumbrar lá para frente, aí ele esquece de se concentrar no presente. Pega um molecão de 17 anos lá da Letônia, que saca reto da esquerda para baixo, toma 3 e 2 e sai com o cara no chão querendo parar de jogar tênis, entendeu? É um pouco. E o tênis dá, e dói isso daí. Como treinador, dói Uhum. também. Você sente a derrota do jogador. Eu acho que você sente quase tanto quanto, entendeu? Uma das coisas boas de ser treinador, na verdade, é o seguinte: a gente consegue, na verdade, nas vitórias, a gente saboreia ela quase como se fosse jogador, né? Uhum. Porque, querendo ou não, a gente faz parte do trabalho. É lógico que tem plena consciência que é o jogador que joga, mas, puta, eu fico tão contente quando você tá treinando um jogador, você vê o seu jogador ganhando campeonato e subindo, às vezes, num ranking profissional. Puta, é gratificante isso aí. E as derrotas da mesma maneira. Tem derrotas duras ali que, pô, já teve vezes com um atleta meu de nível profissional já alto, no circuito challenge, às vezes o cara perdeu o jogo, eu ficar sentado com o cara no canto do clube lá, uns 15, 20 minutos, meia hora, tipo, sentado do mesmo lado, do mesmo jeito que o cara, como se tivesse sido eu que tivesse tomado um acelero lá, entendeu? Uhum. Só que às vezes você vai criando, nesses momentos aí você vai criando empatia, você vai criando, vai tentando entender, tenta fazer me enxergar as coisas por outra maneira, mas o circuito é duro nesse sentido, né? O circuito bate muito, te ensina muito, né? Então você conseguir, por exemplo, é, pegar agora o objetivo que eu tenho com esse garoto que eu estou treinando, tá com 16 anos, é conseguir, pelo menos era, na verdade, eu não, era com ele, era conseguir jogar o juvenil até o segundo ano de 18, ele ia jogar o juvenil completo, né, que a minha ideia com ele, a princípio, era conseguir botar ele para jogar os principais torneios juvenis, né. Agora, com esse corona, eu já não sei, tem que ver quando que vai voltar. Então eu já não sei se o que vai valer a pena eu jogar com ele, se vai valer a pena às vezes jogar os ITFs, mesmo sem poder chegar nos principais torneios, né? Porque não vai ter tempo para atingir a pontuação necessária, ou se às vezes eu já consigo passar pro profissional, porque uma coisa que eu vejo é muito clara, por exemplo, um garoto desse aí, ele joga bem, pô, joga os torneios brasileiros aí, consegue ganhar algumas etapas, né? Esse ano tá com um brasileiro aí tem 15 vitórias, 3 derrotas, 4 derrotas. Tá bem, né? De questão de vitória. Tem que subir o nível técnico dos torneios. Perfeito. Mas agora eu tenho que ver o que eu consigo fazer. Se eu levo ele, se eu faço esse trabalho com ele já inicio jogando profissional na volta, por exemplo, e tento fazer isso um pouco mais a longo prazo, né? Então tá um pouco incerto ainda, não tem, a gente tá um pouco de mãos atadas, né? Não dá para. Por exemplo, eu tento planejar na minha cabeça, mas a realidade é que ainda não dá. Eu nunca vou ter a, 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 a sequência, a resposta certa do que vai dar para fazer mais para frente. Quais os desdobramentos de tudo isso, né? Sim, sim, todo Talvez, mundo. talvez demore 4, 5, 6 meses, talvez até mais, né? Putz, torneios internacionais agora, como que eu vou fazer uma gira na Europa agora com o moleque?
com o euro a R$ 7, cara, com o dólar a 6, a 7. Pô, De é fora, né? complicado, vai ficar mais difícil, cara. Vai ficar mais difícil nesse sentido, mas a gente acha soluções. Isso aí não é o problema, entendeu? Até os próprios torneios no Brasil, pô, um torneio que paga premiação mínima aí US$ 15.000, pô, o cara paga US$ 15.000 agora é R$ 100.000, pô. Então, Sim, hoje, na situação que está o Brasil, onde que você arruma um patrocinador para ele ter para ele botar R$ 100.000 no seu torneio? R$ 100.000 falando só de premiação de jogador, hein? exato. Ele botar pelo menos 100, R$ 150.000 no seu torneio, como que ele vai ter o retorno disso? Não tem visibilidade nenhuma, é muito complicado, é muito complicado. Então eu não vejo tão cedo assim o Brasil saindo disso, assim, pelo menos nesse calendário competitivo, a não ser que venha, que eu acho que deveria fazer, alguma dessas empresas multinacionais e bilionárias, fazer um circuito e pensar em alguma coisa ou alguma empresa brasileira muito forte que consiga fazer um circuito e atrelar o nome ao tênis e trazer de novo toda aquela quantidade de torneios de futures para o Brasil, mas precisa de um patrocinador muito forte, né? Isso aí não Uhum. é um patrocinador que vai botar, às vezes, 1 milhão no ano, 500 mil no ano. Isso aí não vai resolver nada. Você precisa, você precisa de um cara, de um patrocinador ali, que o cara coloque 10, 15 milhões no ano, entendeu? Para conseguir mudar esse cenário competitivo. Que, ou muitas vezes também, é que hoje a premiação ela vai pesar, né? Mas eu não vejo muita saída a curto prazo, né? Não é, não é tão simples assim de sair, não vai ser tão fácil a Com gente vai ter, certeza. a gente morando no Brasil, a gente vai ter algumas dificuldades a mais ainda do que a Europa. A Europa já está voltando, o tênis na Espanha está voltando, já estão fazendo ligas, já estão fazendo torneios de convidados, algumas coisas já estão se mexendo. Em Portugal já voltaram as aulas, voltou os treinos, né, com as medidas de segurança lá, mas já estão voltando. A equipe de competição já voltou a treinar. Então, tem que ver como que vão ser esses desdobramentos, mas eles vão treinar, só que lá eles têm ali, é muito fácil para eles viajarem, né? Eles já estão no euro ali. Eu vejo que é uma oportunidade talvez muito grande da gente conseguir fortalecer as ligas dentro do Brasil e na América do Sul. Isso Ótimo. sim, isso Uhum. sim, porque é uma oportunidade muito grande você pegar os melhores jogadores que agora, a grande maioria não vai ter dinheiro para competir fora, né? E fazer mais encontros, né? E conseguir, assim que liberar as viagens, alguma coisa assim dentro do Brasil, conseguir fazer mais encontros, igual fizeram aquele de Florianópolis, que o ano passado eu não fui, esse ano espero, não sei se vai ter, né? Mas espero estar presente com o atleta lá. Então eu vejo que a gente tem que fortalecer, tem que unir nesse momento e fazer torneios. Pô, pega a Federação Paulista, ou Federação Mineira, ou Federação Paranaense, pega o ranking nacional lá. Quem que são ali os 8 ou os 16 primeiros da categoria 16 anos, categoria 14 anos. Pô, faz um torneio faz um evento com esses jogadores, entendeu? Tem alguma troca de informação, todo mundo mora em São Paulo, os caras jogam por São Paulo. Então você faz um torneio aqui, dá para fazer, cara, dá para fazer. Sim, sim. Se você começa a Importante. fazer, se cada federação começa às vezes pensar alguma coisa assim, em pegar os melhores jogadores do seu estado, de cada categoria, e fazer, às vezes, torneio não muda tanto, mas pô, faz uma semana de treinamento, né? Traz um cara bom para acompanhar o treino, traz um cara de nome, né? Chama, Uhum. chama um Meligeni, chama um Léo Azevedo, chama esses caras bons, pô, e leva o cara lá, entendeu? Deixa esse cara passar o filtro dele por todos os jogadores também, esses melhores, né? Então é uma maneira que eu vejo de fortalecer alguma liga interna, porque o dólar não sei se baixa tão cedo e vai ficar mais difícil de viajar, cara, isso com certeza. Pô, o ano passado eu fui pro México com um garoto aqui, 4 semanas de torneio, eram 4 cidades diferentes, mas 4 semanas de torneio você gasta mais de R$ 20.000, pô. Isso com o dólar que estava 4 e pouquinho.
Imagina o dólar a Nossa, 7. Essa mesma viagem já vai para quase 35, entendeu? 35. É muita grana, cara, é muita grana. É difícil o cara que. Pô, qual pai que consegue. São poucos, né? Que consegue pagar um salário para o treinador e mais gastar em um mês de viagem 35 mil reais. É muita coisa. Sem dúvida. Então, na verdade, está muito incerto, né? Mas ao mesmo tempo que está incerto também, eu tô muito seguro assim que pode acontecer, porque o trabalho segue, e eu sei que de uma maneira ou outra a gente vai arrumar uma maneira, entendeu? Sim. Eu vou conseguir, vou formar ele, beleza, não vou conseguir ir para a Europa já, não tem problema. Mas tenta fortalecer aqui, com certeza os torneios nacionais vão voltar a ficar mais fortes, porque hoje os melhores jogadores já não estavam jogando no Brasil, né? Os melhores jogadores estavam desde os 14 anos, 12, 14 anos, principalmente dos 14, já estão jogando fora e pararam, normalmente param de competir no Brasil, né? Uhum. Coisa que o ano passado não competia, não acontecia. No passado você pegava pô, o torneio paulista aqui, cabeça um, Thiago Alves, cabeça 2. É muito duro, entendeu? É muito duro. Uhum. E os caras jogavam. Hoje em dia não jogam. Hoje em dia os melhores não jogam nem os brasileiros mais. Entendeu? Uhum. O garoto que treina comigo aqui, ele ganhou 2 etapas aqui, mas os melhores não estavam jogando. Você pega esses moleques aí que estão entre os 400 da ITF ali, que estão no nível técnico acima, não estavam jogando, né? E realmente tem que competir fora, porque para eles aqui, eles competirem e jogar um torneio brasileiro, pô, o cara vai pegar. O nível é bom, você tem bons jogadores, tá? Mas às vezes um moleque que tá bem já ITF, cara, o que que o moleque vai fazer aqui? Para ele pegar um jogo bom, ele vai ter que ganhar 3, 4 jogos, tipo Sim. 12, 12, 0 e 1, 1 e 1. Vai pra França, Pra então ele, só tem jogo bom. aí para ele pegar um jogo equilibrado que ele vai ganhar muitas vezes também, entendeu? Uhum. Então não. Agora, a partir do momento que ele não que fica caro para ele viajar para fora, ele vai ter que competir, né? Então isso aí vai começar a fortalecer, na verdade. Vai começar a Ótimo. fortalecer. Se as federações aproveitarem esse embalo e fizerem isso, mais encontros, mais torneios entre os melhores eu falo assim, só para desenvolvimento técnico, né? Sim. Mais torneios entre os outros também, eu acho que o Brasil tem muito a crescer, porque o Brasil tem qualidade, cara. O Brasil tem bons jogadores, juvenis, bons jogadores em transição, de nível técnico, que muitas vezes não perdem assim tanto em nível técnico para muitos dos europeus, mas o Brasil compete muito pouco, né? Os jogadores no Brasil competem muito pouco. Então isso aí acaba limitando um pouco. Agora, com isso aí, conseguindo fazer algum intercâmbio nesse sentido, eu acho que pode fortalecer muito, né? Tem muitos bons treinadores, tem muitos treinadores que foram para fora, e muitos que às vezes nem viajaram tanto, mas são bons treinadores, que fazem bons trabalhos. E, e eu acho que tem que se começar a colocar uma liga mais fácil aqui, fortalecer uma liga, às vezes, juvenil, né? Tem algumas iniciativas já disso aí na CBT, nas próprias federações, isso já tem. Mas eu vejo Perfeito. que é uma oportunidade muito grande de fortalecer o nosso mercado interno aqui de tênis, né? Uhum. Fazer uma Uma liga, parte. às vezes fazer uma liga universitária dá um pouco mais de importância, né? A gente começar a valorizar um pouco mais essa liga universitária no Brasil também, para ir fortalecendo o esporte, né? Porque no Brasil é mais recente isso aí, né? Na Europa já tem uma cultura mais. Europa, Estados Unidos, né? Uma cultura mais avançada com relação a esse desenvolvimento aí. Com certeza. Cara, assim, várias coisas foram surgindo, assim, na sua fala, né? Mas eu vou tentar seguir um panorama aqui para eu não me perder também na hora de fazer as perguntas. Pegando um gancho aí com o que você falou do. Bom, primeiro, pessoal, encaminha a live pro Balieiro e pro Marcelo Abreu, tá? Pro Jarrão aí, essa ideia do Marcelo de fazer as ligas regionais, né? Cara, mas eu concordo. Quando eu jogava, sei lá, 12 anos Federação Paulista, é o que você está falando. Os caras jogavam 18, sei lá, era o Ricardinho Melo na 16, Thiago Alves 18, Sareta, Renato Silveira, Simoni.
né? E sim. esses caras jogavam 18, E jogava jogavam primeira Paulista, hein? classe, né? Tá, Chegavam a jogar primeira classe para a federação, né? sim, Para ter grana. Eu sim. cheguei a ver um jogo no Espéria que foi coisa de louco, cara. Era o Índio, né? O Francisco Índio do Tênis Clube de Santos. Uhum, Puta, Índio veterano total, né? uhum, Jogando final de primeira classe, acho que R$ 3.000, cara, contra o Gabriel Pita. O uhum, Índio levou aquele puta saque do Pita, cara. E Pita com 18 anos, 19 anos. uhum, Cara, o Índio enrolando o Pita, levando pro terceiro set, não tinha super tie break, era o jogo jogado mesmo, né? sim. E foi um louco, cara, de acabar o jogo de madrugada, assim, e tinha, né? Você pega o Givaldo jogava, o Barbosa jogava a primeira classe assim, a primeira classe abaixo, ganhava dos caras, né? Sim. Chegava muitas É, vezes na mas final. é legal que esses caras tinham oportunidade de jogar, né? Que é um jogo Pois diferente, é, desenvolve. Tipo, o pessoal tava jogando mais. Pô, o Pita foi 500, 400, eu não lembro, não sei o melhor ranking dele. Mas, pô, jogou um exatamente. belíssimo nível de tênis. E tava Daí lá, minha pergunta para tava você é jogando, essa. tava jogando com o Givaldo, tava jogando com. Cara, É, realmente, o intercâmbio era maior. Porque hoje o que acontece? Hoje os melhores vão para fora, né? Vão competir fora. E os que ficam aqui, muitas vezes enxergam isso aqui como a realidade do tênis. E não é. Aquilo é a realidade, só que os melhores já estão em outra realidade. Já estão buscando outras coisas, né? Então, hoje isso aí vai enfraquecendo cada vez mais. Aí cada vez mais você não tem nível nos torneios. Pô, hoje você pega torneio paulista feminino, muitas vezes não dá chave. Brasileiro não dá chave hum, de 18 anos. É difícil, cara, é complicado. Então, eu vejo que esse nível competitivo aqui caiu muito. E agora é uma chance que a gente tem, se forem tomadas. Porque eu acredito que, que vai ser muito bem aceito se alguém fizer isso, entendeu? Eu não sou muito político, né? Então, eu não costumo entrar nem em parte de federação, de política, essas coisas assim, eu não me atrai muito. Eu gosto mais da quadra mesmo. Então, mas se você faz algumas ligas, eu tenho certeza que isso aí vai ser visto com muito bons olhos, entendeu? Fazer alguma liga perfeito. agora para retornar, antes fazer ligas estaduais, né? Pegar os melhores aí de cada estado, tanto no ranking da CBT, quanto no ranking ITF, quanto no ranking da própria federação, e começar a fazer isso aí para ir desenvolvendo. Porque você ganha muito, cara. Você pegar, por exemplo, você tá com os melhores da sua categoria, no Brasil mesmo que seja. Você pegar os 5, 6 primeiros ali, os 10 primeiros, ou até 20, ou até mais gente, os que estão, os de nível técnico mais alto, e botar esses moleques para treinar, né? Às vezes uma semana, conseguir que os treinadores acompanhem. Cara, é um ganho incrível. É o que a CBT está Uhum. fazendo uma vez por ano, né? Eles fizeram ano passado e estão querendo fazer esse ano de novo. E tomara que consigam, porque eu acho que é muito válido. Isso, na verdade, uma das principais maneiras de fortalecer o tênis no Brasil é isso aí. É começar a fazer isso, porque lá fora é muito fácil, né? Lá fora é tudo mais próximo, o país não é tão grande. Mas eu acho que parte muito pelas federações, mais do que a própria CBT, né? Se cada federação conseguisse reunir os melhores jogadores aí, uma vez por semestre que seja, né? Ou fazer uma pré-temporada junto, puta, isso agrega muito, né? Isso agrega muito pro tênis. Eu acho que é um pouco a saída. Porque mais para frente aí, eu não sei quando que vai retornar tudo, quando que vai ficar fácil de viajar para a Europa também, ficar 12 semanas na Europa com o treinador agora. Acho que vai demorar É um pouquinho. isso. Bom, Marcelão, cara, eu vou tentar chegar aproximando mais do fim. Estamos na terceira parte, vai dar É. quase 3 horas aí de live e tudo. Mas queria abordar um tema com você, cara. Você comentou que não, não tem um viés político e tudo mais, enfim, né? Isso é algo que eu sempre falo, nada é partidário, né? Às vezes tem professor que vai me encher o saco no Facebook de alguma coisa. Ah, mas não sei o que, sua abordagem é essa, aquela outra, enfim, né? Então, falando, pessoal, nada é partidário, tem alguns posicionamentos, enfim, é isso, né? Mas com relação a essa política pública esportiva, né? Do que estava comentando alguns caminhos, né? Sobre o que você encontrou na Espanha, uma realidade de
comunicação entre os treinadores, você comentou, a quantidade de torneios, né? Uma não homogeneidade de métodos, mas ao mesmo tempo um núcleo de conhecimento comum, né? Que Muito compartilha grande. Sim. com treinadores, É, se for na Espanha, sim, né? só interrompendo, Sim, sim. o nível técnico médio dos treinadores da Espanha é muito bom. Então você pega um cara Aham. que às vezes nem trabalha, o cara nem trabalha com competitivo, o cara trabalha no clube dele lá da sua aula para adulto, né? E às vezes você vai ver as aulas do cara, o cara nível técnico muito bom, o cara jogou muito bem tênis, de qualidade assim, e as aulas de. E às vezes você vai conversar com um cara desse, o cara te fala coisas ali e fala, caramba, realmente, você vê que o cara tem muito conhecimento, né? Uhum. Porque ali Exatamente. eles têm uma cultura de esporte, na Espanha, principalmente, eles têm uma cultura de esporte de raquete, né? Na verdade, por exemplo, você pega um ranking espanhol de 14 anos, você tem 1.400 jogadores no ranking espanhol. Você pega um Puta ranking vida. brasileiro de 14 anos, você tem 150, 180. Cara, 1.400? Pelo menos na época que eu estava lá. Hoje eu não sei como que tá, né? Que Mas dado interessante, cara. só que, por exemplo, você pega na Federação de Pádel, na Espanha, você tem mais atletas federados na Federação Espanhola de Pádel do que na Federação Espanhola de Tênis. Olha, Então cara. você tem uma cultura de esporte de raquete gigantesca, muito maior do que o Uhum. tênis. O tênis já tem 10 vezes mais praticante que aqui, né? Não sei se chega esse número, mas pelo menos de nível competitivo, né? Uhum. E agora se pensar que ainda tem mais uma outra quantidade grande que já vem do pádel, né? Já tem, às vezes os pais jogam pádel, isso facilita muito. A criança já cresce com a. Aí começa aquela base, né? A base começa a crescer. Mas é essa cultura mesmo de esporte de raquete. No Brasil a gente não tem. No Brasil não tem. Perfeito, perfeito. E aí eu queria chegar com você a respeito disso, né, cara? Assim, pelas suas andanças, vivências, conhecimento mesmo, se você fosse apontar caminhos para o tênis brasileiro, caminhos de desenvolvimento para o tênis brasileiro, o que você acha que seriam, assim, medidas efetivas e extremamente necessárias para levar o Brasil para um caminho de maior desenvolvimento no tênis? Você tem essa Cara, visão sim, sobre alguns pontos? sim. Eu acho que isso, basicamente, isso é um trabalho claro de médio e longo prazo, né? Principalmente longo, né? Longo eu falo aí para começar a colher alguma. Médio para começar. O médio, nesse caso, ainda é 5 anos, né? Pelo menos, para começar a colher alguma coisa do que for feito. Né? Mas o que eu vejo, sim, eu vejo que está melhorando muito essa parte de intercâmbio de treinadores, de troca de informação, né? Hoje, com a pandemia aí, facilitou até mais essa troca de informação. Muita gente que não estava na internet, no meio digital, vai começar a vir para o meio digital, né? Fica mais fácil, né? Então começa a facilitar esse acúmulo de informações, né? Mas eu vejo que acho que parte muito, o tênis ele é feito, ele é organizado aqui pelas federações, né? Então eu acho que parte muito das federações de fazer, de fortalecendo, cada um fortalecendo um pouco, fortalecendo as regiões, né? Então você pega a região aqui do Vale do Paraíba, você tem igual a federação inclusive está fazendo esse trabalho, né, de unir. Pô, a gente tem um grupo aqui de treinadores, de treinador do Vale do Paraíba, que tem 80 treinadores de tênis. A gente tem um grupo de WhatsApp lá que estão uns 80 em contato. Pô, e é legal, entendeu? Outro dia, às vezes, muitos treinadores, às vezes você não tem, você não cruza no dia a dia e tudo, mas você tem contato. Então, agora vão ter outros projetos da federação, igual na região, Marcelo Sandoval e o Leandro Affini, que estão mais na federação em São Paulo, mas estão trazendo. Agora vão ter torneios na federação também. Parece que vão incluir agora de grupo 3, né? Então, um cara não precisa mais ter uma academia, um clube para fazer um torneio. Então, às vezes, o cara tem uma, duas quadras no condomínio e já consegue organizar um torneio, né? Fica mais fácil. Não tem que. Esses torneios grupo 3 não precisa repassar nada para a federação. Então, são iniciativas que são boas, cara. São boas. Uhum. Mas é lógico, não vem de graça, né, cara? Não vem, não vai vir. Fazendo trabalho de formiguinha, na verdade. O que eu vejo que muitas vezes, para transformar, talvez,
em potência, o Brasil, cara, eu não, sinceramente, por mais que eu dedique a minha vida a isso, eu acho difícil o Brasil virar uma potência tão grande outros países ali, que dominam o tênis ali por questões financeiras, né? Principalmente por questões financeiras, de ingresso, né? Pô, aí o STA tem uma entrada gigantesca lá por causa dos grandes lances que fazem, a Federação Francesa, a Federação Australiana, a Federação Inglesa. Então é uma diferença brutal de investimento, brutal. Uhum. Então, na verdade, tudo acaba passando por um investimento. Eu acho que a gente tem que ir fazendo e fortalecendo. Eu acho que esse programa de capacitação da CBT eu acho bem legal, do César Kist. Ele dá uma base já geral muito boa, né? Seguindo a linha da ITF. Eu fiz praticamente todos os cursos dele aí. Então eu acho que isso aí fortalece muito. Mas o que eu vejo é que a união mesmo assim, só que isso eu vejo que tem que ser pelas federações mesmo. Esses encontros, né? Porque a gente fala, pô, Brasil potência no tênis. Aí tem que ser potência em quê? Em número de praticantes, ou em potência em resultado de alto rendimento, né? Eu acho que tem Uhum. um pouquinho dos dois, né? Acho que um leva ao outro. O Perfeito. maior rendimento leva o maior número de praticantes e o contrário também é verdadeiro. Boa Então, colocação. então a gente tem que ir aos poucos, né? E fazendo. Acho que com certeza não é trazer um cara de fora que vai chegar aqui e vai resolver tudo, porque não vai resolver tudo. E tanto que tudo não é resolvido em vários lugares. Na Espanha Uhum. lá, o Thiago Leves lá que já está esse tempão e tudo, pô, você tem os problemas do tênis espanhol. O tênis espanhol já não está produzindo mais top 100 igual antes. Então, e aí? Exatamente. Só que o problema do cara deles é outro, né? O nosso é conseguir. Quantos jogadores eles têm profissional? Eles estão pensando lá na ponta do iceberg. A gente precisa de mais jogadores com ponto, mais jogadores tentando jogar profissional. Só que hoje vai. Isso. E tá apertando, cara. Tá apertando, porque vai ficar mais difícil, porque essa questão aí do câmbio e quando passar a pandemia, puta, não sei se o dólar vai equalizar um pouquinho ou não, mas a princípio eu acho que não tão cedo. Então, pô, você viajar aí para torneios aí com dólar a R$ 7, Vai ser. é difícil, mas eu vejo que é muito por aí, cara. É muito. Porque na Espanha tem problemas também, não é? Não existe um método espanhol. Tem a maneira geral que você vê a maioria, muitos dos treinadores, com determinados exercícios, né? Mas como tem no Brasil também. No Brasil a gente já tem acesso a isso aí, né? Uhum. Por mais que alguma informação chegue lá no circuito profissional primeiro ou na Europa primeiro, mas hoje em dia é muito fácil o acesso, né? Hoje em dia você tem amigos com o Instagram aqui, em um minuto você está falando com o cara na Austrália, você está falando com o cara nos Estados Unidos, está falando com o cara em qualquer lugar. Exatamente. Então eu vejo que é uma questão de organizar, né? Porque de conseguir organizar, mas eu vejo que passa muito assim por esses. Eu gosto muito, cara, de conseguir esses encontros de intercâmbio de informação de treinador com jogador, de vários treinadores. A iniciativa da CBT, na verdade, foi a melhor iniciativa que a CBT tomou, na minha opinião, desde os últimos 10 ou 15 anos aí, é começar a fazer esse encontro anual com os melhores juvenis e os melhores profissionais. Isso aí é Ótimo. fantástico, cara, é fantástico, porque é nesse tempo aí que você vai conseguir aí sim ir numa mesma linha, entendeu? Seguir pelo menos esses atletas, esses treinadores aí mais de ponta vão conseguir trocar mais informações, porque ninguém tem tempo. Eu não consigo ir para São Paulo e encontrar X ou ir para não sei o que e encontrar. Não dá, eu tenho que trabalhar todo dia, entendeu? Uhum. Às vezes tem um dia de descanso na semana, no outro dia já tem que trabalhar de novo, já tem que voltar para a quadra. Então é difícil. Ótimo. Às vezes, quando você faz esses encontros, você consegue se programar e ir com o seu atleta para lá. Entendeu? Ou Uhum. você pega, ou por exemplo, você trabalha num clube grande lá. Então tem o cara que é o responsável, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem o Eduardo Oeste no Pinheiro, certo? Ele está lá. Perfeito. Mas às vezes aí vai ter um encontro lá em Florianópolis, ou em São Paulo, ou em Brasília, onde seja,
que vão os melhores do Brasil. Às vezes ele não vai poder dispor desses 10, 15 dias, 10 dias de trabalho para ir. Pô, mas às vezes ele tem um treinador lá, pô, que o moleque tá crescendo, tá trabalhando bem, tá viajando já com os moleques pros torneios. Pô, pega e manda um moleque desse para ele aprender por 10 dias lá, com palestra, com tudo, entendeu? Então não precisa ir. Os caras que são mais da antiga, na verdade, ele não precisa tanto. Ele vai muito, ele vai porque é importante também, mas abre muita oportunidade para os novos treinadores também ter essa possibilidade aí, né, de acesso, né, de conversar com os grandes nomes aí, com o Guga, com o Meligeni, então eu vejo que é muito por aí, cara. Na minha concepção, eu partiria do princípio de fortalecer muito as ligas, tipo, liga eu falo dentro da federação, né? Eu acho que Uhum. não sei se precisa. Eu prefiro fortalecer a federação do que fortalecer, às vezes, outras ligas, né? Que hoje existem várias no Brasil, né? Várias de tênis amador, várias ligas regionais, várias. Ótimo. Mas se a federação consegue se organizar, eu não sei qual que é o custo disso, eu não sei. Eu estou falando também o que seria, para mim, a maneira de fortalecer. Eu acho que Uhum. tem que envolver ver custo, mas isso consegue levantar também. Ótimo. Mas eu vejo que passa muito por aí, em fortalecer, a gente conseguir se fortalecer aqui dentro, fazer os nossos jogadores competirem mais aqui dentro também, por mais que tenha que competir fora, mas, pô, se competir dentro também se desenvolve, entendeu? Eu acho que tem que ter mais a gente fortalecer, porque começou a ficar tudo fora, 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 os melhores jogadores estão sempre fora. Então, o garoto, se você não mandar, você tem um filho lá de 15 anos, se você não mandar ele para os Estados Unidos para jogar, ele não vai jogar com um nível técnico alto. É complicado, né? Vai ter que ir até os Estados Unidos para jogar com um moleque que às vezes mora na cidade do lado dele, ou na mesma cidade que ele, entendeu? Perfeito. Perfeito. Só que um vai viajar para os Estados Unidos, se ele quiser jogar, ele vai ter que ir para fora. Agora, se consegue fortalecer um pouco mais isso, é que é difícil, né? Igual federação é complicada. É verdade, é muito conflito de interesse, né? Muita gente. Isso eu falo por mim, né? Eu não sei nem se seria viável uma coisa dessa por A, B ou C. Sim, Mas eu sim, vejo mas que tá. é bem esse intuito mesmo de entender as alternativas, né? Eu acho que, de repente, a federação é algo bem mais próximo, né? Para poder fazer essa união com o núcleo comum, né? Ah, E também, sim, de repente, com essa questão acho que a unificação, quando você fala em unificação, você tem que tomar cuidado para não trazer um absolutismo, né? Falar, não, só esse modelo é o que vale, né? Eu sim. acho que a ideia de você regionalizar é interessante. Não, a Federação Paulista tem uma maneira de pensar, né? Mas Uhum. também não é nem Não, não impede, absolutista, é né? lógico, não Nem impede outros relativista. projetos. Exatamente. Acho que tudo é bem-vindo e acho que no tênis, pelo menos a maioria tá de boa vontade, né? A maioria quer fazer Uhum. de boa vontade. Então, Ótimo. mas olha lá, isso aqui que eu falo, por exemplo, ó, na Bahia, pô, 14 circuito, 14 cidades diferentes, entendeu? Você começar a fazer isso, cara, você começar a fazer isso através, ou entre os professores, ou as próprias federações, né? Começarem a fazer isso, eu acho que desenvolve muito, cara. Acho que desenvolve. Pô, circuito, em Portugal tem um circuito que chama Smash Tour, que é um circuito de tênis 10 para as crianças lá. E eles fazem exatamente isso, cara, exatamente isso. Eles fazem os circuitos regionais. Então, a região do Porto tem sua liga regional. É um programa de seleção de talentos, né? Eles chamam isso de seleção de talentos. Uhum. Mas então, o Porto tem os seus torneios regionais, a Associação de Lisboa tem o dele, a Associação de Tênis de Coimbra tem o dele. Então, são vários, por exemplo, em Coimbra eles têm lá 8, 10 torneios durante o ano, certo? No Porto eles têm Perfeito. 8, 10 torneios. Depois, no final, a própria federação, elas chamam os melhores. Isso desde Play Stay, hein? Desde nível laranja. Uhum. A federação pega todos esses melhores jogadores e manda num encontro, se eu não me engano é anual, mas já o circuito é o Masters Smash Tour, que é tipo um evento já da federação, e isso eu vejo que é muito por aí. E isso está aumentando muito o número de jogadores deles lá, entendeu? De nível competitivo, porque a molecada já
já aprende, começa a jogar, já tem um circuitinho por perto para ir viajar, né? Já não, isso começa a fortalecer, aí vai chegar com 10, 11, 12 anos, a hora que a molecada começar a jogar com bola normal ali, já vão estar num nível técnico melhor, então os melhores já vão ter ali, às vezes, 2, 3 anos de torneio já, então já vai, o nível técnico começa a subir, entendeu? Então Uhum. eu vejo que é muito por aí, é começar realmente pelo começo, é começar realmente pelo Ó- começo. Desde mini tênis até o nível competitivo, mas eu vejo que é muito essas ligas assim, quando consegue cruzar, que eu vejo, por exemplo, igual eu treino o garoto individualmente, certo? Só que Perfeito. eu joguei um nível legal de tênis, mas não sou mais jogador. Então, se eu ficar, às vezes, se eu quiser treinar com ele, eu vou limitar ele. Querendo ou não, uma hora que eu estiver cansado, eu vou estar limitando ele, entendeu? Então, eu parti do princípio que eu me aposentei com ele. Uhum. Ó, tô aposentado, não jogo, não treino mais com você. Os dias que não tem ninguém para treinar, eu não tô nem batendo bola com ele. Vou até voltar, né? Mas isso por quê? Porque muitas vezes eu trago outros jogadores, igual hoje, por exemplo, tava o Lucas Guitarrari veio treinar. É um garoto que eu treinei antes, que fez alguns pontos ATP, que jogou, né? Que foi estudar e voltou, mas pô, hoje ele já, o moleque fez uns pontos, já puxa o nível técnico dele, entendeu? Então, toda vez que eu levo ele para as academias, pô, agora a academia em São José lá tá o Igor Marcondes e o Bruno Santana treinando, né? Uhum. Entre eles ali, junto com o Brunão Coelho, o Cassiano lá, dá uma força para eles. Então, tipo, agora eu não consigo levar o moleque lá ainda por causa da pandemia, mas, pô, olha que oportunidade, entendeu? Uhum. Um dia eu falei de eu trazer o Bruno Santana aqui, que eu conheço desde molequinho também, que tá aí 300, 400 no mundo há um bom tempo. Pô, de puxar isso aí, de fazer alguns treinos juntos, entendeu? A gente tem, Ótimo. tem essa oportunidade, mas eu vejo que é muito no intercâmbio, porque daí eu consigo ver o moleque de vários ângulos, consigo conversar, consigo ver outras coisas, com outro padrão de jogo. Eu acho que passa muito por aí, cara. Acho que passa muito em todo mundo crescer junto, né? Em todo mundo Uhum. querer se ajudar. E eu não vejo problema nenhum, assim, de compartilhar informação, porque eu acho que todo mundo cresce. Porque a informação que eu tenho hoje, na verdade, ela vai evoluindo, né? Então, quanto, Exatamente. quanto mais eu comento, quanto mais eu divulgo isso, mais isso vai evoluindo o meu raciocínio e a informação ela fica mais refinada também. Sem Ela dúvida. vai, ela vai desenvolvendo. Então eu acho que tem que compartilhar muito, né, compartilhamento de conhecimento, né? E eu gostaria de ver mais ligas regionais, assim, fortes, cara. Isso eu gostaria de ver dentro das federações. Então, não sei como que se divide o estado em regiões, enfim, como que seria mais fácil fazer isso. Mas, pô, se você, aqui no Vale do Paraíba, aqui você já tem um grupo grande, pega desde o litoral ali até Mogi ali, quase São Paulo já, você já tem uma região grande. Depois você pega a região lá pro Oeste Paulista lá, que também tem, puta, grandes centros. Às vezes você conseguir juntar São José do Rio Preto, Ribeirão e Bauru, com, puta, já é uma outra liga também forte. Pô, se você fortalece lá, fortalece Uhum. aqui, fortalece uma liga na Grande São Paulo, fortalece uma liga, enfim, em outra região, você começa a fortalecer o tênis como um todo, entendeu? Isso como que você faz? Eu vejo como um intercâmbio. Esses treinadores da região, esses jogadores, pelo menos, eles têm que estar em contato. Não que precisem Uhum. treinar todo no mesmo lugar, não. Mas, pô, às vezes a cada 3 meses, conseguir fazer uma semaninha de treino junto, 2 semanas de treino, trocar informação, né? Ou organizar um encontro anual aí já pelas federações. Mas eu vejo que parte muito pelo intercâmbio mesmo, né? Pelo intercâmbio e eu vejo que essas ligas aí seria, a meu modo de ver, a maneira mais, talvez uma das únicas maneiras que seja possível bancar para fazer isso. Porque o Brasil não vai ter a bala na agulha que tem a Federação Inglesa, né? Exatamente. Ou que tem a Uhum. Federação Americana. Então, se é uma maneira de você começar pequeno e ir caminhando, entendeu? Começar
esse sentido, assim, eu acho que falta, nesse sentido, eu acho que falta um pouco talvez pelas federações, eu acho que dá um pouco de iniciativa nesse sentido. Eu acho que seria muito válido. Eles fazem isso, na verdade, antes das Copas das Federações, né? Antes do Brasileirão, Uhum. Copa das Federações, normalmente eles têm alguns dias de trabalho, que é válido também, mas são poucos dias também, né? Então, É. seria legal. Eu acho que é justamente isso, mas fazer isso mais vezes. Então, pô, Uhum. eu lembro da Federação Paulista que tinha, eles levavam lá, ia juntar todo mundo para treinar, 4, 5 dias de treino antes de viajar, por exemplo, para a Copa das Federações. Pô, ia lá e fazia bateria de teste, avaliação física em todos os garotos. Pô, isso é legal, com troca de informação, isso os técnicos estando juntos, né? Então eu acho que é bem interessante isso aí. Eu acho que deveria ter mais, cara, esses encontros aí, principalmente na parte competitiva ali, né? Eu acho que deveria ter mais vezes, cara, para fortalecer. Sentimento de união bem maior também, né, cara? Entre os integrantes ali, a comissão técnica. Isso, tem um amigo que é o da, você conhece com certeza, que é o Davi Carmona, e Aham. foi capitão da 18, da 16 e sempre tá por São Paulo e ele sempre comenta isso. É um ambiente muito, muito rico, Ó, troca só experiência. Infelizmente, controla o é tempo aí, senão vai acabar, hein? bom, cara, eu ia falar isso agora. Acho que vale a pena. Estamos com 58 minutos. Vale a pena encerrar e voltar para fazer uma despedida decente. Beleza? Vamos fazer isso? Não, Eu pode salvo aqui, a ser. gente fica mais um minutinho e a gente faz legal, tá? Para não Não, cortar. vamos sim. Então, vou encerrar, vou salvar e já volto um minuto. Tá? Tá bom, beleza. Vamos lá, pessoal.